dia a todos. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Esse é o nosso primeiro fórum, a gente já está aprendendo com ele, tá? Tem alguns erros que vão acontecer, mas eles fazem parte de todo o processo de aprendizagem. Como a Isabel falou, o mais importante é o compromisso que nós estamos tendo em dialogar e encontrar formas de enfrentamento das situações que nós estamos vivendo hoje como usuários de planos de saúde e sistemas de saúde pública. Eu vou só pedir o slide. Nosso tema, eu coloquei para apresentar e vou tentar ser breve, como conchas entre o mar e a rocha, a insalubridade da assistência à saúde para pessoas com deficiência e comorbidades crônicas. Pode passar. Quando uma rocha é capturada entre o mar, quando uma concha é capturada entre o mar e a rocha, ela pode facilmente quebrar. A pressão do mar e a dureza da rocha tornam frágil. A casca precisa ser protegida nessa situação. Assim, até a natureza nos ensina que a fragilidade e precariedade são condições que se impõem sob determinados contextos. Então, faço essa menção para a gente tentar entender que muitas vezes, tanto a questão de uma doença crônica quanto a questão de uma deficiência, ela não tem a valoração em si mesma, porque o contexto social do qual ela está circundada, as condições que lhe são dadas é que vai determinar o nível de fragilidade, de vulnerabilidade. E é sobre isso que nós tratamos hoje. Quando a gente pensa nos modelos históricos de deficiência, a gente tem um modelo médico que antes estava centrado a questão da deficiência no próprio corpo do indivíduo, como se fosse uma questão individual. Depois nós temos um modelo social que considera os aspectos da sociedade como a questão da acessibilidade. E hoje nós estamos num patamar muito mais avançado, quando a gente considera que qualquer pessoa pode estar nesse lugar de vulnerabilidade e impedimento de participação na vida social. Então a gente evolui para um modelo biopsicossocial de deficiência, em que a gente tem que entender essa condição dentro de um conjunto de complexidades que são necessárias para a gente poder perceber a gravidade do que a gente está tratando neste evento. Eu retirei alguns dados que foi do formulário que foi preenchido. Nós tivemos quase 300 inscrições para esse evento. E o primeiro destaque que eu gostaria de dar aqui, e isso aqui era uma certeza que eu tinha que ia acontecer, quando a gente tem uma plenária esvaziada, ela não é por outro momento, por outro motivo, que não a condição imposta da invisibilidade, porque para você sair de casa, e se você usa transporte público, você já tem o primeiro impedimento. Para você estar aqui, você precisa pensar com quem você vai deixar seu filho. Para você estar aqui, você precisa negociar o seu trabalho, quem é que vai justificar a sua falta, principalmente para você não se caracterizar como aquela pessoa que é problemática, porque você não produz tanto quanto os outros, porque você tem uma deficiência ou você tem uma forma de adoecimento que compromete a sua vida. Então, a gente entender isso reflete, porque dentro dessa condição de precariedade, a gente tem maior parte das pessoas, 52%, tem plano de saúde, e quando a gente pensa 60% com plano de saúde, e qual é a necessidade, qual a comorbidade? A gente tem 52% dessa população. Então eu fiz esse cruzamento com o primeiro ponto. As pessoas que são usuárias de plano de saúde, elas são por um motivo, a necessidade dele, senão não faria. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. Pode passar. E quando a gente pensa que esse usuário, que se tem a fantasia de que é alguém que a gente pode estar fazendo uma discussão classista, ela não é. Porque a classe média, ela na verdade hoje, ela é uma classe que ela teve muito mais acesso ao consumo.
mas não significa que as suas condições de trabalho e as suas condições de oportunidades e de qualidade de vida foi constituído quanto isso. Então, a primeira questão que nós precisamos deixar marcado nessa discussão é isso. Muitas vezes eu tenho uma pessoa que tem um plano de saúde porque a família fez um coletivo para poder pagar. É alguém que tem um salário mínimo que deixa de comer para pagar R$500. Então, a gente precisa ter essa distinção que nós estamos tratando de questões que interferem seriamente na vida de todos e se trata de uma população, na sua grande maioria, paupérrima. Pode passar. Quando eu fiz a relação entre a fragilidade da concha, entre o mar e a rocha, é assim que nós nos sentimos dentro do sistema. Por quê? Porque nós temos uma condição, pode passar, em que o plano de saúde, a primeira coisa que ele se omite é do seu papel de gestor. Porque o plano ele só faz ser aquela coisa da planilha que ele recebe de um lado, ele paga de outro, ele vê que está sendo muito utilizado e aí ele passa esse valor para o cliente, para o usuário. E esse usuário, ele está numa posição tão ingrata, porque ele nem é reconhecido como paciente, nem como consumidor, porque como consumidor ele está protegido pelo Código de Proteção ao Consumidor, que aí se o deputado me permite, o deputado tem a dissertação dele de mestrado, trata exatamente sobre o direito do consumidor. Olha o que é uma mãe atípica. Eu fui a pessoa sorteada no livro dele, na época que eu entrei no doutorado, só que a Alcione não estava lá para receber, porque ela tinha o horário para chegar na clínica, para pegar o filho e levar para a escola. E nessa vida, nessa dinâmica, uma das coisas que me chamou a atenção, dentro do trabalho do professor Duarte, que agora eu vou chamar de professor, é exatamente como o direito do consumidor, ele inaugura uma nova forma de proteção dentro de uma constituição de complexidade de sociedade que nós estamos vivendo hoje. E como ele é fundamental para isso. E são leis que o plano de saúde ele não coloca o nome usuário à toa. Exatamente porque é uma forma de fragilizar essa pessoa que está nessa condição de vulnerabilidade. Pode passar. E do outro lado, não, volta. Do outro lado, eu digo que eu tenho a terra sem lei. Por que a terra sem lei? Porque a gente tem milhões de protocolos de saúde, a gente não tem efetivamente, principalmente quem é do campo da neurodiversidade sabe o que é isso. A gente tem verdadeiros assédios sobre promessas de tratamentos que irão dar certo, que irão fazer e acontecer. E a gente não tem, de fato, uma segurança quanto a isso, porque é um campo que ele não é tão bem regulado. Então, o usuário, ele continua frágil também mediante a isso. Então, o que nós temos? A hipervulnerabilidade, que está na dificuldade de compreender um contrato, a linguagem médica e a fragilidade emocional e financeira. Você precisar de uma cirurgia e você precisar, diante dessa cirurgia, saber se você vai andar, se você vai viver, como vai ficar a sua família, e ainda tem que pensar num processo médico ou num processo jurídico, então isso é um peso demais. Então, assim, eu chamo a atenção das autoridades aqui presentes, principalmente na figura do Dr. Paulo, que é esse lugar que a gente precisa proteger. É essa discussão que a gente precisa fazer e que ela está dentro de uma perspectiva sistêmica. Ela não está localizada em um único ponto. Pode passar. Quando a gente pensa em reajuste dos planos de saúde, claro, a gente percebe as três modalidades de plano individual, que tem controle da INS, plano empresarial, plano familiar, você percebe um aumento menor. Quando você tem um aumento maior, são os planos de coparticipação. E é por isso que nós fizemos questão da presença do deputado deste evento, porque a nossa luta ela é política.
ela não é partidária, mas ela é política. Nós precisamos da política, nós vivemos a partir da política. E o deputado é relator da CPI dos planos de saúde. E é essa grande caixa preta que nós precisamos abrir no sentido de criar freios e formas de proteção em relação a esse usuário, e que somos de forma indireta todos nós. Pode passar. Quando a gente vê aqui os resultados líquidos acumulados, nós já temos só aqui em 2024, no primeiro trimestre, 3,3 bilhões já acumulado. E por outro lado, qual é o discurso das operadoras? Que principalmente as pessoas que têm filho com TEA, principalmente as pessoas com câncer, doenças crônicas, são peso para o sistema, e que o sistema está quase falindo em função da demanda dessa população. Pode passar. Aqui continua a questão dos planos da... Pode passar. Vou tentar ser... Pode passar. Aí nós caímos no seguinte problema, né? Eu não consigo pagar o plano, eu vou para o SUS. E aí eu coloquei essa charge para exemplificar a pessoa que entra na fila em busca de tratamento, enquanto está saudável, para ver até o momento que adoecer, ela consiga ter esse acesso. E isso é muito tranquilo para a gente falar. Eu conheço famílias que na janela de oportunidade, eu vou falar desse campo porque é o que eu mais conheço, que na janela de oportunidade que a gente tem de 1 a 3 anos para entrar com terapias intensivas para pessoas com autismo, a pessoa fez o registro no CER, só depois de 6 anos é que ela foi chamada. Então, quando você pensa o custo disso para uma família que não é eterna e que pensa na continuidade de cuidado, de quem vai ficar responsável por essa pessoa, você tem a ideia do que significa esse contexto de espera que nos é imposto, fora outros que morrem na fila aguardando uma cirurgia. Pode passar. E aí eu preciso lembrar que o sistema privado de saúde, ele não existe. O nome dele se chama sistema suplementar. Por quê? Porque a saúde, ela é um direito de todos, assegurado constitucionalmente, e ela funciona como um sistema integrado. Então é como um sistema que nós precisamos falar. Muitas pessoas colocaram assim: a luta de vocês está sendo elitista em função de você estar tratando de plano de saúde. Coloque todas as pessoas que fazem um esforço, um sacrifício para pagar um plano de saúde, e coloque toda para o SUS, para ver se que caos que nós vamos ter, considerando ainda que todos os usuários de planos de saúde são contribuintes e são, de certa forma, penalizados 2 vezes, porque a gente tem um sistema que ele é, por enquanto, inoperante. Pode passar. E aí, o resultado dessa luta, dessa guerra que nós estamos vivendo, porque nós estamos em verdadeiros quadros de guerra, em que a gente fica numa disputa que eu posso exemplificar de forma muito simples. Um dia desse eu vi um vídeo de uma discussão sobre quem tinha preferência na fila de prioridade, e tinha 3, 4 pessoas com deficiências diferentes. Se a gente começar a pensar assim, não vai dar certo. Por quê? Porque a briga não é para quem tem preferência, a briga precisa ser para que aumente a quantidade de caixas que atendam essa população. Porque a população está envelhecendo, a população está sendo diagnosticada cada vez mais. Então, esse nível de complexidade na saúde, ela exige uma resposta na mesma altura. Só um minuto. Aqui eu trago o fenômeno... Só volta o slide que eu preciso explicar. Aqui nós temos o fenômeno da hiperjudicialização. Então, a hiperjudicialização, ela faz uma quebra no ciclo da política pública, que eu não vou poder explicar para vocês, mas é o seguinte: o judiciário, ele está legislando, e o judiciário, ele está implementando de forma individual políticas. Se trata de uma implementação forçada. Só mais um. O que significa isso? De medida judicial, você tem, eu vou citar um
caso que estava passando ontem no Fantástico, 2,5 milhões para o atendimento, para a compra da medicação de uma criança. Quando o juiz determina cumpra-se, e a gente sabe que isso é legítimo, lá na outra ponta não está sendo verificado de onde vai sair esse orçamento. Não está sendo colocado que se esse orçamento que sai de 2.500, ele pode também estar colocando em risco a vida de outros milhares, porque infelizmente nós trabalhamos com a reserva do possível, que é o termo utilizado no direito, ou seja, a gente tem poucos recursos e esses recursos eles precisam ser planejados. E quem faz isso é a política pública. Então, por isso que nós precisamos nos unir enquanto sociedade civil, enquanto legislativo, enquanto pessoas que estão em posições chaves dentro do Estado, para que a gente possa pensar uma política que atenda a todos, que corrijam falhas, porque senão a gente vai começar a viver essa guerra de um contra todos. E eu acredito... Pode passar. Aqui era só uma fala de algumas pessoas, só voltando rapidamente, que eu já concluo. Um exemplo da complexidade, isso daqui são os relatos que vem no formulário que vocês preencheram. Alguém com TED, TOD, TDAH e neutropenia. A gente está tendo doenças, comorbidades, deficiências associadas. E eu vou só exemplificar para vocês o caso de uma pessoa do Covid, que eu acho que se torna fundamental para a gente entender o que é esse sistema. Eu tive informação de um caso de uma pessoa de 8 anos, que é autista, cego, não verbal. Durante o Covid, a mãe morreu às 10 horas e o pai morreu às 11 horas na UTI devido ao Covid. E a criança ficou sozinha, sem comunicação, chorando para frente de uma parede. E a principal argumento, não se tinha um fono que atendesse alguém com cegueira e com autismo. Então, se a gente não começar a pensar que a gente precisa trabalhar de forma sistêmica e que o investimento da capacitação é fundamental, a gente não vai conseguir dimensionar esses casos. E como eu falo demais, eu vou agradecer e passar a palavra.